Bom, pessoal, vamos começar a nossa conversa de hoje então. Nos 3 primeiros vídeos nós conversamos sobre o transporte transmembrana, o potencial de membrana e depois o potencial local. Na verdade, eu vou ser franco com vocês. Esses 3 vídeos iniciais foram apenas uma preparação para que a gente estivesse pronto para conversar a respeito do potencial de ação. A definição do potencial de ação que nós já conversamos e que vocês olham nos slides de vocês, diz assim: potencial de ação é uma variação do potencial de membrana de um valor de menos 70 mV até um pico de mais 30 mV, retornando a menos 70 mV. Mas eu vou dizer para vocês que a primeira vez que eu li essa definição, quando eu estudava a graduação como vocês, isso soou completamente abstrato e louco para mim. Ou seja, que negócio é esse de variar a energia elétrica pela membrana de uma célula? Então lembra que nós conversávamos, eu dizia, energia elétrica pode ser medida, pode ser vista como movimento de elétrons. E nos slides anteriores nós vimos sódio e potássio passando pela membrana. Então o que eu gostaria é que todos olhassem para essa curva de potencial de ação que nós estudamos agora e identificassem, na verdade, exatamente isso: a entrada de sódio ou então a saída de potássio por essa membrana. Então vamos lá, vamos começar primeiro identificando tudo aquilo que nós já conhecemos. Aqui no dendrito, nós temos o local desse neurônio onde ele recebe um estímulo. Então, essa recepção de estímulos no dendrito, anteriormente nós chamamos de potencial local, que poderia ser tanto uma hiperpolarização e o neurônio era inativado, quanto uma despolarização e esse neurônio poderia ser ativado. Lembra que eu dizia, por exemplo, aqui, ó, essa primeira curva aqui nós temos uma despolarização, porque o valor do potencial de membrana saiu do valor de menos 70 e foi em direção ao valor mais positivo. Mas nós não temos um potencial de ação. Exatamente como aqui, ó. Também temos uma despolarização aqui, porém isso não é um potencial de ação. Por que não é um potencial de ação? Porque o potencial de membrana não variou do valor de menos 70 até o pico de mais 30, conforme nós conversamos. Bom, então vamos iniciar na conversa sobre potencial de ação. Qual é o valor de potencial de membrana que tem que ser atingido para que o potencial de ação comece? O valor chave na nossa conversa aqui é esse valor destacado em vermelho, de menos 55 mV. Então, quando o potencial de membrana varia até o valor de menos 55 mV, a partir daqui começa a curva de potencial de ação. Então, lembra como nós vimos no vídeo anterior? Começa a entrar sódio por um canal controlado por ligante químico aqui no dendrito, e essa entrada de sódio começa a alterar todo o valor de potencial de membrana dessa membrana, até essa região que é uma região chave na nossa conversa, que é a base do axônio. A partir daqui, em direção ao terminal pré-sináptico por todo esse axônio, nós teremos os canais voltagem dependente. Canal voltagem dependente, lembra que eu sempre digo, pare e ouve essa palavra devagar. Do que o canal depende? De uma voltagem. Qual é a voltagem que abre o canal voltagem dependente? Menos 55 mV. Então, quando a entrada de sódio altera o potencial de membrana por um valor de menos 55 mV, os canais voltagem dependente abrem-se aqui na base do axônio. E aí temos dois canais voltagem dependente especial. O canal voltagem dependente por onde vai entrar o sódio e o canal voltagem dependente por onde vai sair o potássio. E ambos são abertos pelo mesmo valor de menos 55 mV. Só que o canal de sódio abre rápido e inativa rápido. E o canal de potássio abre devagar e inativa devagar. Por isso que essa primeira região aqui, ó, vou passar aqui a caneta vermelha em cima dela. Essa primeira região aqui nós chamamos de despolarização. Por que ela é uma despolarização? Bom, porque essa célula estava polarizada no menos 70, perde os polos, reverte o polo a partir do zero, tudo isso devido à entrada de sódio pelo canal voltagem dependente dele. Por que nós paramos no mais 30? Por causa da inativação do canal de sódio. E exatamente aqui no mais 30, aqueles canais de potássio que começaram a se abrir no menos 55, terminaram de abrir, ou seja, estão completamente abertos. E se o canal de potássio está completamente aberto, começa a sair potássio. Então, na hora que entraram cargas positivas com sódio dentro dessa célula, esse valor começou a ficar cada vez mais positivo. Por outro lado, na hora que começam a sair cargas negativas aqui
com potássio saindo dessa célula, o que vai acontecer com esse valor? Esse valor vai ficar cada vez mais negativo. Então a gente começa a sair do mais 30 e começa a retornar em direção ao valor mais negativo, chegando novamente aqui no menos 70 milivolts. Desde o mais 30 até o menos 70, nós temos aquilo que nós chamamos de repolarização. Só que o canal voltagem independente de potássio tem uma característica. Assim como ele abre devagar e garante que primeiro entre sódio e depois saia potássio, ele também fecha devagar. Por isso nós fazemos essa última parte do potencial de ação aqui, que é a hiperpolarização tardia, que acontece devido ao fechamento lento do canal de potássio voltagem independente. Bom, essa é uma curva de potencial de ação. Então percebam que no final da história o que aconteceu? Entrou sódio e depois saiu o potássio. E num tempo aproximado aqui de 1 ou 2 milissegundos mais ou menos, nós fizemos o quê? Fizemos uma grande variação do potencial de membrana. Onde ela aconteceu? Em todo o axônio? Não. Na verdade, ela aconteceu aqui na base do axônio. E agora nós vamos ter que fazer o quê? Nós vamos ter que regenerar novas curvas de potenciais de ação por toda essa membrana, certo? Até que chegue aqui no terminal pré-sináptico e promova a exocitose. Mas isso é conversa para um outro momento. Recomendo fortemente que vocês olhem para a curva de potencial de ação que nós montamos no quadro. Lembra que nós dividimos ela em 7 partes, estudamos uma a uma. Se você faltou essa aula, pegue um colega e corra atrás. Um abraço, tudo de bom, até mais, tchau.